Então Eu bora lá senti um começar o gancho no meu videozão. peito. Então... Ele estava aqui. Ele quem? Deixa eu tirar essa porra desse joguinho. Esse joguinho aqui tá muito viciante, gente. Tá correto. Não parece aquele meme lá do Shed, assim, ó? Com aquela cara de pedra com uma taça de vinho? Assim, ó. É isso, mano. Igualzinho a cara, a zona de pedra aqui, ó. Todo Shed, mano. Aviso, esse vídeo contém temas perturbadores como abuso, alusão ao Sui, além de cenas onde os personagens fazem uso de substâncias ilícitas. Temas como esses podem causar sensações ruins nos espectadores. Então, se for assistir, esteja avisado. Exatamente. Se você não gosta de terror, você tá no lugar errado. Você está vivendo sua vida normalmente, até que um dia tudo muda. O mundo fica obscuro. Nos cantos mais sombrios da sua casa, uma criatura humanoide te segue com um sorriso no rosto. E quando você tenta falar algo... silêncio absoluto. Essa é a história de The Silencer, o Silenciador, uma obra do canal que carrega o mesmo nome, The Silencer, em colaboração com outros criadores de conteúdo, Immortal Marcus e o queridíssimo Dr. Nowhere, que no caso, e pra você que sabe, sou eu o criador do Boiled One. Eu tenho um vídeo aqui no canal se você não conhece. Cara, enfim, é o meu nome é Daishikawa e sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo, que eu acho que essa é uma das animações mais pesadas e que eu mais me interessei nesses últimos anos de canal. Fica comigo que você vai entender melhor. A nossa história começa com Sofia, uma mulher que vive uma vida comum até que um dia ela sente algo estranho em seu corpo. E a partir desse momento, essa entidade começou a aparecer pra ela, do completo nada, sem explicação alguma, só estava ali. A partir do momento em que essas visões começaram, Sofia tentava de forma desesperada chamar pelo seu esposo, Vicente. Só que foi aí que ela percebeu algo muito cruel. Ela poderia chamar quantas vezes quisesse, mas a sua voz não era ouvida. Só que calma, não é como se a moça fosse muda. Presta atenção nesse diálogo que vai fazer mais sentido. Vicente, Vicente, tem algo aqui. Vicente, Vicente, Vicente! Ele tá aqui dentro. Me escuta, por favor. Ele tá aqui. Vicente, me escuta. Oxi. Ele tá aqui mais uma vez. Caralho, mano. Ele vai me prender. Sofia ainda parecia ser ouvida por Vicente, mas quando se tratava da criatura, nenhuma palavra podia ser ouvida por ele e nenhuma outra pessoa. Só a mulher conseguia ver aquela coisa e não conseguia pedir ajuda. Por mais que ela falasse e falasse, era como se o universo tivesse proibido as outras pessoas de ouvirem sobre essa entidade. E isso já durava semanas. Sofia então pensou em formas de conseguir se comunicar e avisar que tinha algo atormentando ela. Primeiro ela tentou derrubar as coisas da casa para assim chamar a atenção de Vicente, mas quando ela olhava de volta, era como se ela não tivesse feito aquela ação. Só que ela não desistiu, ela tentou mais uma vez. Sofia escreveu nas paredes usando uma faca, mas mesmo assim, seu marido não conseguia ver. Socorro, socorro, socorro! Ué? Não adiantava gritar. E pior, a criatura odiava quando Sofia gritava. Gritar incomoda. Nunca mais voltar na minha casa, mano. Ah, acho que a criatura deve seguir ela em todo lugar, né? Caralho, que macabro, mano. Dá sensação ruim vendo esse vídeo. Sofia? Você tá bem? Vicente desconfiava que no fundo tinha algo de estranho, mas Sofia sempre sorria, olhava para o esposo e dizia: tá tudo bem. Lembram que Sofia escreveu algo na parede usando uma faca? Ela tinha escrito: não sou eu. De começo eu não tinha percebido, só que nessa semana sendo atormentada, Sofia descobriu uma coisa e pensou consigo mesma: ele altera as coisas que eu tento dizer.
A mulher era apenas uma marionete, prisioneira dentro do próprio corpo. Era uma Eu entidade imaginei cósmica, tá que ligado? ela ainda conseguia falar e só quando ela citava a criatura, ela acabava perdendo o controle da fala. Só que era muito pior do que eu pensava. Sofia, esse tempo todo, não conseguia controlar as coisas que dizia. E cara, isso é muito perturbador, isso daqui é muito perigoso. Aquilo só piorava e não havia nada que ela pudesse fazer. Naquele mesmo dia, o irmão de Sofia estava indo fazer uma visita, e ele chega com algumas cervejas. Ao mesmo tempo, a mulher conseguia ouvir o Silencer sussurrar algumas coisas. Eram como palavras inacabadas. Ela aproveita a chegada do irmão para mais uma vez tentar chamar a atenção. Ela derruba as garrafas. Só que, né, como vocês devem imaginar, era inútil. Cara, a criatura Somado pode... ao fato de estar Caralho, mano, ela consegue, sei lá, tipo, mexer no espaço-tempo, what the fuck? Caralho, mano, alterar as coisas da realidade, mano. presa no próprio corpo e ser apenas uma espectadora da própria vida, Sofia ainda tinha que se preocupar com seu irmão mais novo. O nome dele era Júlio, e atualmente o cara não tava nada bem, se afundando em álcool e algumas coisas bem mais pesadas. Tudo que Sofia queria era falar com seu irmão e entender por que ele tava daquele jeito. Júlio não era assim no passado. Tudo mudou quando o pai deles morreu. Júlio estava lá quando tudo aconteceu. E quando Sofia chegou, só conseguiu ver o corpo do irmão repleto de sangue. Naquele dia, parecia que Júlio também tinha ido embora. Ele se tornou uma pessoa quieta, calada, traumatizada. Será que foi a criatura? Sofia então acorda dessa memória, e quando percebe, seu irmão havia sumido. Ela procura por ele na casa inteira, até que... Júlio estava se afogando no próprio vômito. E nessa hora, Sofia tentou pedir a ajuda de Vicente, só que ela não consegue. Ela não consegue dizer mais nada. A sua voz havia sido tomada. Ajuda! Ajuda! Meu irmão tá morrendo! Só que Caramba, ao ver a ele- esposa, desespero. Vicente simplesmente diz que sim, eles podiam assistir o programa na noite. A criatura estava alterando as falas da mulher e praticamente falando com o esposo: não, pô, tá tudo tranquilo, vamos assistir um programa legal hoje à noite. Nossa, mano, Eu acho que ele tá querendo... Esse bicho tá querendo alguma coisa, querendo levar pico. que maravilha! E pior que isso, o silenciador não controlava apenas o que a pessoa dizia. Na verdade, ele controlava tudo. Mesmo sem voz, uma pessoa ainda consegue comunicar pelos gestos, expressões faciais e etc. o que ela tá sentindo. Só que quando você tá sendo atormentado por essa coisa, você realmente só vira uma casca vazia, como se saísse do corpo e apenas assistisse a sua vida de cima. Só que mesmo assim, ainda é estranho. O silenciador deixa a Sofia ficar ao lado do seu irmão, só que ao mesmo tempo ele não deixa ela ajudar. Essa criatura realmente é pura maldade, ele só observa de cima como se estivesse dizendo: vai, tenta pedir ajuda, eu quero ver você tentar e Bicho não sádico da conseguir. porra. Oxi, Nossa, isso daqui só melhora. Mas, enfim, Oxi. algo estranho então acontece. Júlio acende como posso dizer, o bagulho do bom que ele tinha guardado e faz com que Sofia inale. O tempo passa e a moça desperta e tudo ao redor tá... limpo? Claro, era como se a luz tivesse voltado ao mundo. E mais estranho ainda, o Júlio tava falando normalmente. Tem uma coisa que ele queria contar há muito tempo pra Sofia, e finalmente agora ele tinha caralho, será que ele tem que ficar, tipo, sob efeito de droga pra deixar esse monstro, tipo, longe? Porque será que o pai deles morreram por causa do monstro? E daí eles estão sendo acabados afetados também por ele? chance. O meu nome é Júlio. Ninguém consegue me ouvir desde que eu tinha 7 anos. Macabro, viado. Desde aquele dia, em todos os momentos da minha vida, ele me assombrou. Mas quando eu bebo, ele vai embora. E por um pouquinho de tempo, eu consigo ser livre. Caralho. Dá pra você tá bebendo tem por as Irmã, nuvens? não tá nada bem. Sofia, não se move.
Desde que presenciou a morte do pai, o Júlio carrega a maldição do silenciador, e assim como a sua irmã, ele também não consegue falar, pelo menos não por vontade própria. A situação piora, pois agora, depois de vários anos, a criatura tem como alvo a irmã de Júlio, e sabendo disso, ele precisa fazer de tudo para fazer a irmã dele ouvir. É por isso que ele mesmo exagera na hora de fazer o uso de... vocês sabem. Ele passa mal, atrai a irmã pro banheiro e faz ela inalar a substância, pois por algum motivo, ao usar substâncias a criatura some e eles conseguem falar livremente mais uma vez. E por mais estranho que isso seja, tem explicação, mas agora não é hora disso, pois os irmãos tinham que sair dali para encontrar os outros. Meu nome é Maurício e ninguém consegue me ouvir. A coisa que me silenciou tá nesse lugar. São todos afetados, então. Como é de costume, muitas quando pessoas vemos afetadas, o não ponto só de ela. vista de outro personagem, temos essa introdução. E dessa vez estamos no ponto de vista de Maurício, que encontra essa estrutura esquisita na frente do lugar onde ele vivia. Uma casa com chifres. Já marca seu amigo que moraria em uma dessas. Maurício diz que não podia mais fugir daquele lugar, então ele puxa a carteira e joga ela no córrego, também revelando a casa onde ele estava morando, ou então, se abrigando, já que o lugar tá bem detonado. Na carteira de Maurício conseguimos ver um isqueiro e também o proibido. Então podemos dizer que sim, o Maurício já tinha noção, assim como o Júlio, de que fazer o uso dessas coisas afastaria a criatura. Só que não dava mais pra viver dessa forma, ele não iria correr pra sempre. Maurício então dá uma volta na estrutura, que inclusive não parava de fazer sons estranhos, semelhantes a sussurros. Ele encontra a entrada da estrutura e, rodeado de vozes estranhas em sua mente, ele entra. Maurício, ao ver aquele ambiente, diz que se lembrava do lugar. Era uma memória de sua infância. Aquilo era como um passeio macabro pelas memórias de Maurício. Enquanto o homem escorregava mais a fundo para dentro das suas lembranças, o monstro sempre ficava sussurrando no ouvido. Desde aquele dia, todos foram embora. Eu sou um fardo. Notem que a criatura sempre fala eu. O monstro não tá se referindo a ele mesmo. O monstro tá fazendo o Maurício dizer essas coisas. Está fazendo o rapaz se culpar por coisas do passado. Caralho. É você, né? É você que tá aí. O que você quer? Não, ele não. Não machuca ele. Não machuca ele. Não machuca ele. Eu faço qualquer coisa. Só para. Não machuca ele, por favor. Filho dele? Caralho. Porra é essa? Cara, arrepia. Tá, pô. Posso deixar isso machucar ele. Maurício quebrou as pernas agora. Ele tá bem melhor sem mim. Pouco tempo depois, Júlio e Sofia chegam até o local onde estava o Maurício. E agora, ambos tinham que levar seu corpo até as pessoas que estavam na casa. Aquilo, na verdade, era um abrigo onde todos tinham algo em comum. Todos ali eram atormentados pelo silenciador. O Maurício caiu na armadilha da criatura. Ele foi atraído para o domínio do silenciador e, quando menos esperava, a criatura já havia feito seu irmão mais novo de refém. O homem fez de tudo para lutar, mas a criatura o influenciou a acreditar na mentira, a de que seu irmãozinho estava muito melhor sem ele por perto. No final desse vídeo específico do Maurício, a gente vê o irmão dele chorando com saudades e provando que o silenciador estava simplesmente mentindo, colocando ideias erradas na mente do homem. O trauma de perder o irmão mais velho era demais para suportar e iria criar uma ferida que nunca abandonaria aquela criança. O nosso ponto de vista então muda para uma mulher chamada Emily, e assim como os outros personagens, a voz dela também havia sido tomada. Ela havia saído de casa para procurar uma solução, e pelo visto, ela havia deixado a mãe para trás. Mais uma história triste envolvendo familiares. Após ela se apresentar, vemos pelo seu ponto de vista o que de fato aconteceu com Maurício. O que ele pensava ser uma estrutura com um formato que lembrava a criatura, na verdade, era uma ponte antiga.
As pessoas do acampamento então cobrem o corpo de coisa Maurício da e cabeça se dele. juntam ao redor de uma fogueira. A Emily então se apresenta e pouco depois... Era tudo coisa da cabeça do Maurílio. Quanto Imagina, mais velho. tempo você passa sem evitar o silenciador, pior ficam as manifestações da criatura. Para todos ao redor, a Emily estava normal no seu canto, mas no ponto de vista dela, ela estava sendo arrastada. Aqui então nos é apresentada outra forma de lidar com o silenciador, e no caso é tendo relações íntimas com outras pessoas. E por favor, Léo, nem mostra a cena completa aqui, a galera que assiste os vídeos não vai ter maturidade e eu já sei que eles estão escrevendo umas coisas bem medonhas aí nos comentários. Meu Sim, Deus do céu. Batman, eles estão falando daquilo. Mas enfim, brincadeiras à parte, essa é a primeira vez que eu vejo um analog horror trazendo esse tipo de cena. E não ironicamente, foi de uma forma que fazia sentido pra história. Coisa que muita obra não consegue fazer direito. Eu acho que já ficou meio óbvio para algumas pessoas que estão assistindo, mas para quem não notou ainda, tudo que dá prazer, de alguma forma, acaba afastando o silenciador. A Verdade. bebida, as substâncias, pensado nisso. as relações íntimas, tudo isso o afasta por um tempo. Só Por que um tempo, todos né? que estão nessa fogueira sabem que isso não vai parar ele para sempre. E de Esse é o fato, problema. essa é uma forma horrível de lidar com a situação. Essas substâncias Melhor que nada, estão né? destruindo o corpo dessas pessoas aos poucos e até mesmo fazendo elas terem relações só para se sentirem minimamente bem. Só que essa dor nunca vai embora por completo. Ela sempre vai estar ali. Tudo isso que eles estão fazendo é só uma válvula de escape barata, que sempre afasta eles de entes queridos e sem uma garantia que um dia eles voltarão ao normal. Enfim, voltamos então para os irmãos que iniciaram a história, Júlio e Sofia, e o rapaz conta o que de fato aconteceu na noite que o pai de ambos se foi. O que você tá fazendo à noite no quarto do seu pai, filho da puta? The fuck? Como assim? Caralho. Se você deixar essa coisa te pegar, ele vai levar a pessoa que mais te ama. Caralho, mano, o cara com... Não existe uma maneira de parar ele. Não é lustre, é... Podemos aguentar mais um pouco, até que ele nos leve pra sempre. Aquele negócio de lâmpada, coloca a lâmpada. Sofia Na goela, então diz mano. que não vai deixar isso acontecer. E em um ato emocionado, Será que era eles que estavam fazendo sexo? Será que eles cometeram incesto só pra... Caralho, incesto. olha, nesse momento eu achei que a Sofia tinha sido dominada pelo silenciador e ele obrigou ela a jogar substâncias fora. Porque, cara, isso daqui foi uma baita de uma loucura. Só que, enfim, a Sofia joga as drogas fora e diz pra todo mundo: nós vamos enfrentá-lo juntos. Olha, eu só acho que o silenciador tá um nível acima, talvez vários níveis pouquinho, acima, só um mas pouquinho, vamos relevar isso daqui, convenhamos, né? não, Eu né? também acho que eles não tinham outra opção, a não ser lutar. Todo o grupo se junta no meio da sala, a noite cai e eles ficam lá esperando que ele finalmente apareça. A Emily então começa a falar algo parecido com o que o pai do Júlio disse naquele dia. É uma bela manhã. Isso só piora. Parece um anjo. Agora, tipo... Eu acho que a minha mãe está melhor sem mim. A Emily então sucumbe e crava o machado na própria barriga. A mãe de Emily, segurando a outra parte do colar da filha, se pergunta: onde está a minha criança? Por que ela foi embora? Cara, assim... Sem calça ainda. Puta que pariu. Alguns haviam morrido
naquela noite, a machadadas. Os únicos sobreviventes foram Tommy, Sofia e Júlio, que no caso foi levado por pessoas encapuzadas. Esses caras apareceram do nada e eu também não entendi. A Sofia então foi levada de volta pra casa pelo Tommy Eles e ele sabem explicou dele, então, toda a com situação certeza. assim que a mulher acordou. Ela ficou desesperada e diz que vai atrás do irmão custe o que custar. Só que isso não seria nada fácil. Ele tá aí de novo. A Sofia, pela primeira vez, consegue interagir com a criatura de forma física, jogando uma roupa na cabeça do silenciador pra ver se ele calava a boca e parava de cochichar. Só que ele não parou. Depois disso, a Sofia começou a dizer coisas como: Ele foi embora pra sempre. Foi tudo minha culpa. O Júlio nunca mais vai voltar. Só que não era ela que estava dizendo essas coisas, era ele. E a Sofia tenta impedir, ela tenta lutar contra esses pensamentos que o tenta? silenciador coloca na mente dela. pensamento. E isso deixa a criatura muito irritada. O cara é praticamente impossível, cara. Se o cara vai mexendo com você assim... Cara, nossa, é difícil, Ele cara. olha pra- É uma das piores entidades, assim, tipo... Ah, no óbvio foi ter uma coisa de matar instantâneo. Mas, cara, o cara é sádico. O cara quer te torturar aos poucos, tá ligado? Quer ver você sofrer. Você ficar sem sua família. Te obrigar a se dopar, tá ligado? Só fazer coisa ruim de sua vida. A Sofia, e com um sorriso no rosto, diz: Eu espero que você se sinta da mesma forma que o seu pai. Só que o silenciador não mata a Sofia. Ele faz algo muito pior. Vai matar o O que vem Júlio. a seguir é talvez uma das cenas mais pesadas e perturbadoras de uma obra que eu já trouxe aqui pro canal. Então, por favor, toma muito cuidado. O editor vai colocar na tela o momento em que eu começo a explicar sobre a história. Então, se você quiser pular pra essa parte, fica à vontade. Se vocês querem que eu pule, depois, quando eu fizer o momento, vai ser eu fazer um movimentinho Eu assim, também ó. vou separar o capítulo Qualquer na coisa. timeline do vídeo. Enfim, vamos lá. Naquela noite, o Tommy dormiu do lado Caso de alguém seja Sofia, o desconfortável. que de fato já é estranho. Ele poderia dormir muito bem em outro lugar, mas ele resolveu dormir ali. Quando o dia amanheceu, a Sofia começou a passar a mão no Tommy, dando a entender que ela queria aquilo. O Tommy ainda pergunta: Você tem certeza disso? E Sofia diz: Vamos rápido, ele já vai chegar. Só que quem estava falando não era a Sofia. O seu corpo, falei as que ele suas queria levar palavras, tudo estava sendo controlado pelo silenciador. E dessa vez, ele fez questão de ficar ali, olhando tudo acontecer. Tommy, Caralho. não faça isso. Saia de cima de mim. Pouco tempo depois, o marido de Sofia chega em casa. E detalhe, ele chega com flores. O Vicente sabia que tinha algo de errado com a esposa e por isso ele queria fazer algo legal. Ele até fez reservas em um restaurante. Ele então percebe que a esposa tá no quarto e ela fica desesperada. Vicente tá aqui. O Vicente tá aqui. Por favor, Vicente, não abra a porta. Não abra a porta. Mas o silenciador faz ela dizer em voz alta: Tá tudo bem, querido. Eu só dei uma saída. Só que ao olhar para o lado, o Vicente vê as roupas de outra pessoa. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo naquele quarto. Vicente então vai embora, deixando a sua esposa para sempre. Meu nome é Sofia. Isso só vai piorar. Foi tudo a minha culpa. Caralho. Ele tá muito melhor sem mim. Vai ser melhor dessa forma. Ele foi embora por minha Ela causa. morreu também, mano? Oxi. Ela morreu também? Porque quem fala isso morre. De verdade, meus amigos, eu não sei nem o que dizer. Esse final é um soco no estômago gigantesco de tão agoniante e pesado. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Silenciador é uma das maiores representações de pura maldade encarnada. Escrever isso aqui, contar sobre essa história, tá sendo muito difícil pra mim. Então, sendo bem direto pra vocês que gostam de saber a minha opinião sobre as Vamos histórias dar uma que eu olhadinha. trago aqui pro canal, eu só consegui ficar em choque. E a última vez que isso rolou Então- foi, sei lá, com o final de Old Boy, pra vocês terem noção. Quem já assistiu esse filme sabe muito bem do que eu tô falando. Sobre a história, fica óbvio que o Silenciador é a alusão direta não só à depressão, mas também para pensamentos intrusivos e suicidas. Ele surge a partir de um trauma, te persegue como uma sombra, sempre tá lá até nos melhores momentos da sua vida. Mas pior que isso,
ele tira a sua fala e impede que você peça ajuda. E isso é uma coisa desgraçada que a depressão faz. É inclusive por isso que a depressão acaba passando batido pelos familiares e amigos da pessoa que a tem. Realmente. Exemplo disso foram dois cantores que eu amo de coração, o Chris Cornell e principalmente Chester Bennington. Pra quem tá do lado de fora, a pessoa tá bem e tá seguindo a vida. Só que Parece ninguém normal, né? sabe o que de fato tá se passando na mente da pessoa. O que reforça mais ainda que o silenciador representa a depressão é a forma de combatê-lo. Sentir prazer, ou ingerindo bebidas alcoólicas, substâncias, ou até mesmo tendo relações. Só que isso que eu vou falar é um fato. Isso é apenas... Se vocês forem ver, mano, realmente, né, faz alusão a isso. Porque querendo ou não, a pessoa quer se esconder de alguma forma, ela quer suprir a necessidade dela, né? Não a carência, somente a carência, mas a carência e a necessidade dela de se sentir viva, de se sentir bem. Mas, né? apenas uma válvula de escape, um estímulo temporário que eu até disse. Se feito de maneira desenfreada, pode acabar nos destruindo e nos isolando daqueles que mais amamos. Isso é representado pelo grupo de pessoas atormentadas pelo silenciador que nós vimos na série. Jovens vivendo em uma casa abandonada e que passam um dia se destruindo para se sentirem um pouco melhor. Eles são viciados. E muitas pessoas que acabam caindo no vício têm esse motivo em específico. Aquilo que os vicia é a única coisa que os acalma. E eles tentam buscar cada vez mais e mais, pois eles de fato não conseguem pedir ajuda. A dor então é passada para outros como uma verdadeira doença. E o silenciador, no caso a depressão, é a causa dessa ferida quase literal aqui na série. A gente vê ele rasgando o peito da mãe de Emily e do irmãozinho de Maurício. Duas pessoas que vão viver pra sempre com a dor e saudade daqueles que mais amam. Infelizmente, tudo indica que a Emily acabou falecendo no final de tudo. O silenciador conseguiu o que ele tanto queria. Fez ela sucumbir à dor, fazendo com que Então, o Vicente depois visse ela naquela situação e então fosse embora. E cara, isso daqui dói muito na alma. Eu fiquei muito triste assistindo. No final, é mostrado que Júlio ainda tá vivo, mas ele foi sequestrado por cultistas que devem adorar o silenciador. Só que isso é história para episódios futuros da série. Se o criador do canal lançar mais vídeos, talvez eu traga continuação aqui para o canal. Bora. Então, para eu saber que vocês gostaram desse vídeo e dessa história... Bora. De episódio de hoje, deixar aquele like insano. E é isso, pessoal. Já deixa o seu feedback aqui. O que você acha sobre isso, sobre o que aconteceu nesse vídeo e me dê ideias de temas do que eu posso trazer aqui para o nosso canal, que eu sei que você tem uma coisa que você gosta mais de assistir. Então me conta aí o que é, pessoal. Mas é isso. Muito obrigado. Valeu. Um forte abraço, beijos e fui!